Sou da Igreja Presbiteriana em Aracruz, da Segunda Igreja Presbiteriana em Aracruz, no Espírito Santo. E estamos aí, mais uma vez nessa noite, trazendo algo para o seu coração. Pela manhã, falamos sobre ansiedade. E nessa noite, o Senhor traz a nós esse texto de Isaías 43, do verso 1 do Isaías 43 em diante, que quando lemos, percebemos o agir, o mover de Deus. Isaías 43, verso 1 diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Amém. Vamos repetir o verso primeiro, todos juntos, vamos lá? Mas agora sim diz o Senhor que te criou e que te formou. Amém. Agora nós vamos mudar. Onde tem aí ó Jacó e ó Israel, você vai ler e vai falar o seu nome. Tá bom? Combinado? Vamos lá? Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Denilson, e que te formou, ó Denilson. Não temas, porque eu te rami, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Senhor, nos submetemos, ó Pai, à tua palavra, porque a tua palavra é a verdade para nós. Sem ela, Deus, nós estamos perdidos, porque ela é a mente do Senhor para nós. Por isso, Pai, ministre e fale ao nosso coração, para que, ó Deus, sejamos tocados, transformados por Ti, somente por Ti. Faz isso, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós, quando pensamos na própria existência humana, quando pensamos nas solicitudes da vida, quando pensamos em viver, nós, desde tenra idade, nesse desenvolvimento humano, de todo ser humano, de toda pessoa, ele passa por momentos complicados, difíceis. E um dos sentimentos que vem sobre a humanidade, desde menino, desde pequeno, desde novo, é justamente o sentimento em que Deus, nesse momento, fala para o seu povo, que é o medo. O medo, um sentimento natural de alarme, causado pela expectativa de um perigo iminente, causado pela dor, ou até mesmo pelo estresse ou desastre que passamos todos os dias. Em um momento ou outro do dia, em um momento ou outro da caminhada, em um momento ou outro da vida, esse medo invade a nossa história, invade o nosso coração. E algumas pessoas têm medo por umas coisas, outros têm medo por outras coisas, e a intensidade desse medo que invade, ela pode ser menor ou maior, dependendo do quê e dependendo da forma. E existem documentados, numa palavra técnica, existe documentado mais de 500 fobias.
E eu vou elencar algumas para nós, e quem sabe você se identifica com algumas. Vamos lá? Primeiro lá, acrofobia. Acrofobia, medo extremo de altura. A pessoa morre de medo. Sobe no 15º andar, dá uma olhadinha para baixo assim, chega até a arrepiar de medo. Tem medo de altura. Acrofobia. Aiquimofobia, medo de agulha. Fala que vai no médico, tem que dar uma agulhada, já treme nas bases, já fica morrendo de medo. Medo de agulhas, seringas. O agorafobia, muito conhecido, medo de lugares abertos, de estar entre a multidão, medo de lugares públicos. Então tem gente assim, e a síndrome do pânico interligada a esta fobia, a agorafobia, e as pessoas têm tido com maior frequência. Outro medo, a aracnofobia, medo de aranha. A pessoa não pode ver uma aranha que já treme nas bases. Temos outro, cacofobia. Dá uma olhadinha para o lado aí, dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Esse medo, cacofobia, medo de feiura. Dá uma olhada para o lado. Cacofobia. Tem jeito, se é feio, sai fora, sai fora. Morro de medo. Esse aqui algumas mulheres têm. Catsarafobia. Digo, catsaradafobia, que é medo de barata. Tem uma amiga minha na adolescência, na fase da juventude, estávamos numa roda em Valadares, conversando na casa e tal, de repente, uma barata veio assim, ela olhou e falou assim: Deus, em nome de Jesus, amarra essa barata, Deus. Não deixa ela chegar aqui não. E quando eu estudava psicologia na época, tinha uma menina da minha sala, uma colega de sala, ela pulou do 2º andar por causa de uma barata. Quebrou os 2 braços. É isso aqui, ó. Outra fobia, catagelofobia. Esse aí os adolescentes têm esse negócio. Medo de pagar mico. Medo de pagar mico. Claustrofobia. Medo de lugares fechados. Quando você vai fazer uma ressonância magnética, primeira pergunta que eles fazem: tem medo de lugar fechado? Aí você vai entrando naquele negocinho, você abre o olho, está pertinho. Claustrofobia. Alguns têm esse aqui na igreja, glossofobia. Medo de falar em público. Pega o microfone fica assim. Pois é, gente, na reunião da SAF, né? Morre de medo de falar em público. Outros, hematofobia, medo de ver sangue. Vê um sangue, puf, capota. Morre de medo. Hidrofobia, medo extremo de água. A pessoa tem um medo de água, aquele negócio, mal coloca o pé na praia assim, o dedo, medo de água. Vamos ver se vocês vão descobrir esse aqui agora, hein? Presta atenção. Hipopotomonstroesquipedaliofobia. Pastor, eu não quero esse negócio nem por reza. Parece língua estranha. Medo de palavra grande. Medo de palavra grande. Hipopotomonstroesquipedaliofobia. Outro medo. Nictofobia, medo da noite. A casa ficou escura. Aí você acaba de ver aquele filme de terror, onde tem aquele corredor assim, ó, e o seu banheiro é lá do outro lado do corredor. Está tudo escuro. Trava, mas não vai. Tem medo. Fica lá no quarto. Esse aqui é comum. Odontofobia, medo do dentista. Você está na sala de espera e você
Aí você já, ai Jesus, é minha vez. Aí daqui a pouco vai ser minha vez. Já começa. Esse aqui, ó, flatosfobia. Alguns têm esse medo. Medo de liberar flatulências. Lá em Minas Gerais é peido mesmo. Entendeu? Medo de peidar. Fobofobia. Medo de passar medo. Meu pai está assim, hoje, aos 75, 76 anos. Ele tomou uma queda, deu uma fratura pequena, e agora ele não viaja mais, tem medo de passar mal na casa dos outros, tem medo de passar mal na viagem, tem medo de passar mal. Então ele fica em casa. E o medo do século, nomofobia, para a gente fechar, o medo do século, nomofobia, medo de ficar sem o celular. Se andar sem ele, a pessoa não é ninguém, parece que está pelado, foi embora, saiu, esqueceu. Medo. E você, tem medo de quê? Tem medo de quê? O medo, ele tem uma natureza amoral. Amoral. Ele pode ser bem, ele pode ser bom, ele pode ser mal. Ele pode te ajudar, ou ele pode te atrapalhar. E um nível suportável de medo é sempre bom, porque você vai atravessar a rua, precisa ter uma cautela, um certo nível de medo. Você vai fazer uma coisa ou outra, precisa ter um certo nível de medo. Agora, o fato, meu querido, é que não importa qual é o medo que eu tenho e qual a intensidade desse medo que eu tenho, o importante é como eu respondo a ele. O importante é como eu lido com ele. E o medo, ele tem uma natureza ainda mais sinistra. Ele é uma das ferramentas de Satanás para nos neutralizar. É por isso que nas Sagradas Escrituras encontramos diversas vezes a palavra não temas, onde o Senhor, ali, só com Josué, ele falou 2 ou 3 vezes, não temas, meu filho, não temas, meu filho, não temas. E diante de circunstâncias ou situações da própria existência, da própria vida, esse medo, ele pode me parar, ou ele pode fazer com que eu avance. Depende de como eu o encaro. O mundo de hoje contém muitas coisas assustadoras. E o pastor Anderson estava falando, a gente estava conversando, ele falando da falta de segurança pública na cidade de São Vicente, dos arrastões nas praias, dos assaltos. Isso gera medo em nós. E no carro, eu e minha esposa conversando sobre isso, e a Lara, aí na hora que a gente estava andando aí, conhecendo, levando eles para conhecer, aí nós falamos, nossa, São Vicente é uma cidade boa para morar, Santos, uma cidade boa para morar. E a minha filha falou, não, pai, você não viu o tio falando que aqui só dá assaltante, ladrão? Eu falei, não é bem assim, minha filha, calma, porque já gera um medo. E essa insegurança nacional vai gerando medo. Como falamos hoje pela manhã, talvez o medo do futuro, o medo do que será dos meus filhos, o medo disso, o medo daquilo, e esse negócio vai entrando em nós, esse negócio vai trazendo algo ruim para o nosso coração. E Satanás, ele usa isso para nos neutralizar, nos paralisar, porque o medo paralisa a nossa fé. Vamos repetir? O medo paralisa a nossa fé. Às vezes nós até queremos acreditar que Deus vai fazer.
Às vezes até mesmo cria essa expectativa no nosso coração, Deus vai fazer. Mas numa situação de medo, Ele nos paralisa muitas vezes. É interessante, meus queridos, que o medo invicto pode levar as pessoas boas e piedosas a fazer coisas que desagradam a Deus. Por isso que o medo, ele precisa ser mantido sob o controle, o nosso controle. Quando olhamos a profecia, nesse caso, do capítulo 43, profecia feita a respeito de Judá, causou no coração do povo ali um temor, causou no coração do povo ali medo. O povo, havia uma profecia que esse povo iria perder tudo, e nesse contexto onde o povo estava sentindo esse medo, nesse contexto onde Judá estava naquela expectativa de derrota, naquela expectativa de perda, naquela expectativa de o que vamos fazer, Deus agora intervém e traz conforto, traz consolo, traz esperança ao povo, dando uma razão para eles não temerem. E Jesus, no caso Deus, Ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É nesse contexto que, dentro da situação de Israel, que Deus vem e dá uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, e esse mesmo Deus, que falou não temas para ele lá atrás, está falando para a geração do século 21, não temas, não temas, não temas. Ele diz para mim e para você hoje, por que você está com medo? Ele diz para nós, naqueles momentos mais complicados, por que você está com medo? O que está te causando esse medo? E aí nós precisamos fazer uma análise, precisamos olhar o nosso contexto, precisamos olhar de fato o que estamos vivenciando e que está tirando a nossa expectativa daquele impossível, daquele milagre que foi falado aqui, daquela intervenção divina e colocando medo no nosso coração. E é interessante, meu querido, que o povo naquela época ouviu o não temas do Senhor e hoje nós ouvimos o não temas. E Ele está dizendo para mim e para você, por quê? E Ele vai dar as diretrizes do porquê eu e você não precisamos ter nenhum medo, nenhuma fobia. Dessas mais de 500 catalogadas, registradas, documentadas, não podemos e não devemos ter. E o próprio texto vai trazer essa esperança para nós. Mantendo aí a sua Bíblia aberta, o verso 1, ele diz assim: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. A razão pela qual eu não preciso ter medo é justamente porque eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Meu querido, essa declaração é uma declaração que nos torna convictos de uma filiação. Eu sou filho de Deus. Ele está dizendo para mim, olha, você me pertence, tu és meu. Que declaração extraordinária. Saber que a despeito do que eu vivo, saber que a despeito do que eu sinto, saber que a despeito daquilo que me acontece, eu estou ouvindo a declaração da boca do próprio Deus, dizendo, tu és meu. Deus era o Deus de Abraão, de Jacó, Deus era o Deus de Israel, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Moisés, Deus também é o nosso Deus. Uma aliança que Ele fez com o seu povo no passado, e uma aliança que Ele ainda permanece conosco nos dias de hoje. Ele está dizendo para mim e para você, olha, você me pertence, não porque há alguma coisa boa em você, não porque você é bonito ou feio, não porque você tem isso ou aquilo, não porque isso ou aquilo outro, não, mas porque eu disse, declaro e eu fiz, e você é meu. Como diz o apóstolo Pedro, nós somos propriedades de Deus. Esse tu és meu, da ideia de pertencer a Deus como de fato uma
propriedade. E já que somos de Deus, de mais ninguém, nada, absolutamente nada, pode nos possuir, a não ser Ele mesmo. Então esse medo que habita em mim não pode me dominar, esse medo que habita em mim não pode me controlar, esse medo que habita em mim não pode ser o meu dono, não. Eu volto para a declaração de Deus e Ele vai dizer para mim, tu és meu, e por que Ele diz isso? Porque Ele vai justamente dar a ideia que nós somos criados e formados. Ele diz que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Ele é o Criador da nossa vida. E quando nós temos essa convicção, de pertencimento, não pertencemos a um ser finito, não pertencemos a um ser mutável, mas pertencemos a Ele, que não dorme e nem dormita, o guarda de Israel. Então, em qualquer situação que eu esteja, que pode gerar esse medo, eu preciso trazer ao meu coração, ao meu pensamento, a convicção bíblica, teológica, de um pertencimento àquele que criou todas as coisas, que me formou e que dentro disso tudo cuida de mim, a tal ponto do próprio texto também dizer para nós que nós podemos ter essa convicção de pertencimento a Ele, de que pertencemos ao Deus eterno, porque Ele diz, além de nos criar, Ele diz que nos redimiu. Redimir é justamente tomar por um alto preço da mão de alguém, tornar pago por um alto preço uma propriedade, é um resgate, a mesma expressão. E Deus chamou Israel para olhar para trás, olhar para o seu êxito, e lá no Êxodo ele vai dar a ideia justamente do resgate, da compra por um preço, uma libertação por um preço. E é justamente isso que ele está dizendo para Jacó nesse momento, é justamente isso que ele está dizendo para o povo nesse momento, e é o que nós podemos fazer hoje, meu querido, quando o medo tentar entrar em nós, habitar em nós, nos dominar. Ele está dizendo, olhe para a cruz, ali está o preço, ali foi pago todo o preço, não temos o que temer, porque o apóstolo Paulo vai chegar a dizer, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Aí ele vai fazer e elencar uma série de situações e circunstâncias que podem trazer medo ao nosso coração, uma série de situações vivenciadas na existência humana que de fato colocam medo no coração, colocam medo na vida, colocam medo na alma, e ele diz, eu estou bem certo de que nada, nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nada, porque nele somos mais que vencedores. E o medo então é extirpado de nós. E quando eu tenho essa ideia de que eu pertenço a Ele, não só porque eu fui criado e formado, não só porque Ele me redimiu, mas porque Ele me chama pelo nome. Chamei-te pelo teu nome. E agora que estamos e pertencemos a Deus, estamos fora do limite do medo. O medo precisa estar distante de nós. E eu e você, quando entendemos as Sagradas Escrituras, e ele diz que o amor lança fora todo medo, porque Deus é amor. Deus é amor. Vamos repetir? Deus é amor. Ele então lança fora todo medo, porque nós pertencemos a Ele. Meu querido, que declaração extraordinária do próprio Deus. Eu não pertenço a esse mundo. O pastor Anderson falou hoje lá na sala da escola dominical sobre isso. Nós não amamos esse mundo, nós não somos desse mundo. Jesus, ao fazer a sua declaração e a sua oração em João 17, falou justamente sobre isso. Olha, Deus, eu oro por eles, mas eles não são do mundo, mas estão aqui, mas eles não são daqui. Nós pertencemos a Deus.
É uma convicção de pertencimento que faz com que eu e você não tenhamos medo de nada. E não podemos deixar esse medo entrar no nosso coração, a despeito da situação do país, a despeito da economia, a despeito da política, a despeito de qualquer coisa. Não podemos, porque pertencemos a um Deus que controla todas as coisas, pertencemos a um Deus que controla o universo, pertencemos a um Deus que sabe exatamente o que passa na nossa vida, e quando nós temos essa convicção, a Bíblia vai trazer para nós que mesmo esse Deus que cuida de tudo, encontra espaço e tempo para cuidar de mim e de você, e dizer para mim e para você: não temas, não temas. Em segundo lugar, não devemos ter medo, porque Deus está conosco. Não só porque pertencemos a Ele, mas porque Ele está conosco. E diz o verso 2, vocês podem ler aí juntos o verso de número 2, do mesmo capítulo que lemos. Verso de número 2, todos juntos podem ler. Ele está dizendo para mim e para você: não precisa ter medo, eu estou com você. Mas isso se torna, meu querido, uma verdade que muitas vezes está distante de nós. Muitas vezes está distante do povo de Deus. Porque, embora a gente leia isso, embora a gente perceba isso, Deus dizendo: olha, você vai passar pela água, você contigo, você vai passar pelo rio, também você com você vai passar pelo fogo, não preocupe, eu estou com você. Isso muitas vezes fica distante de nós, porque no primeiro momento em que passamos alguma dificuldade, no primeiro momento em que recebemos alguma notícia ruim, no primeiro momento em que as coisas chegam até nós, parece que essas verdades estão somente nas páginas das Sagradas Escrituras. Parece que essas verdades, elas não se tornam vida em nós. Parece que essas palavras são somente palavras escritas, impressas no papel, e não vivenciamos isso na sua plenitude. A presença de Deus não significa, meu querido, que eles não iriam encontrar momentos temerosos, momentos difíceis, momentos ruins para tentar destruí-los, lá como nação, lá como povo. De igual forma hoje, no século 21, na nossa atualidade, no momento em que vivemos, Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês passarão por lutas e tribulações. Mas parece que para alguns crentes hoje, o passar por tudo isso se torna algo muito pesado, porque justamente não tem a convicção, a certeza: Deus está comigo. E aí passam por essas situações e circunstâncias todas, sem ter a certeza da presença de um Deus que está em todos os lugares. E aí o medo invade o coração. Lembra dos discípulos no barco com Jesus? As Sagradas Escrituras chegam a narrar que o vento balançava o barco para um lado e para o outro. Pescadores experientes, quantas foram as viagens que já fizeram naquele mesmo lugar, naquelas mesmas águas? Quantas foram as tempestades que já enfrentaram ali? Mas parece que aquela era uma especial, parece que era diferente. E diz o próprio texto que balançava tanto a ponto de tentar jogá-los no mar e o negócio afundar. E Jesus, diz o texto, dormindo sobre um travesseiro. E eles tentam de tudo, eles tentam com toda a experiência deles fazerem alguma coisa. E depois de já ter tentado muitas coisas, eles sacodem o mestre, 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 não importa que pereçamos.
Talvez Jesus poderia ter usado as palavras do profeta Isaías: olha, preocupa com o mar não, preocupa com as águas não. Mas Jesus vira para eles e fala: por que vocês estão com medo? Ah, meus queridos, quantas são as vezes que isso acontece conosco diante de uma situação? Parece que o nosso barco vai afundar, parece que a nossa vida vai acabar, parece que o nosso chão foi embora, não temos onde segurar, e tentamos de todas as formas, de todas as maneiras, achar um jeito de nos livrarmos daquilo, para que tenhamos o êxito, para que tenhamos vitória, mas o medo ele é tão grande, tão forte, e ele entre nós, e ele não pede licença, e ele é democrático, ele alcança o pobre, alcança o rico, alcança o preto, alcança o branco, alcança todas as pessoas, classes sociais, de qualquer jeito, ele entra sem pedir licença, invade os corações, e as pessoas com medo, não trazem ao coração e à mente esta verdade da palavra, que Deus está conosco, não ouvem a voz do Senhor Jesus, antes de serem levados aos céus, dizendo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Parece que Jesus, parece que Deus, parece que a presença maravilhosa dEle não está conosco, e aí sim, o medo invade o coração, a vida. Mas quando nós entendemos que a promessa dele é verdadeira, é fiel, e está todos os dias na nossa vida, meus queridos, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Recebi um meme esses dias, daquelas máquinas de fazer frango assado, aqui é frango também, frango assado, lá no Espírito Santo é galeto assado, frango assado. Aí tem aquela máquina de frango assado e tal. De repente, alguém tirou uma foto de uma galinha viva andando ali perto. Andando. Aí eles escreveram assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É assim. Quantas vezes nós estamos no vale da sombra da morte, e o texto diz para nós: ó, quando você passar pela água, a promessa dele: eu serei contigo. Quando você passar pelo rio, eles não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Meu querido, como nós devemos pegar essa palavra em momentos de medo, em momentos de luta, em momentos de tribulação, em momentos de angústia, em momentos de ansiedade, como falamos hoje pela manhã, como devemos pegar essa palavra, colocar na mente, no coração, comê-la todos os dias, trazer e ruminá-la todas as horas, para que isso inunde o nosso ser, a nossa alma, e ela seja alimentada com essa promessa da presença de Deus garantida a mim e a você, seja em qualquer situação e circunstância. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, naquele mesmo contexto do capítulo 4 de Filipenses, ele chega a dizer assim: olha, eu aprendi a viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Paulo teve que passar por um processo de aprendizagem. Ele aprendeu que a presença de Jesus é com ele todos os dias, em toda e qualquer situação. Eu e você precisamos trazer isso no nosso coração, para que o medo, ele saia da nossa vida, para que o medo possa ser arrancado, extirpado de nós. Por isso, meus queridos, e quando temos essa presença constante, ela é a proteção contra o medo. Não só que eu tenho a convicção de que eu pertenço a Deus, mas também ter a convicção, aprender a ter essa convicção de que Ele está comigo todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele está comigo e Ele não me abandona. Eu e você precisamos trazer isso para o coração. Mais do que isso, o texto também vai dizer para nós que não somente nós devemos ter o medo, deixar o medo no nosso coração, mas trazer a convicção de que nós pertencemos a Ele, de que nós temos a presença dEle conosco, mas também não devemos ter medo, porque Deus nos ama. Verso 3 e 4. Deus nos ama. Ele diz assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate
e Etíope Sebá por ti. Verso 4, todos juntos. É impossível definir adequadamente ou descrever adequadamente em palavras, em alguma norma culta, de alguma língua, algum idioma. É impossível definir para nós o amor de Deus. Por mais que tentemos, achemos palavras significando isso, aquilo, a respeito do amor, por mais que os filósofos falam do amor, por mais que os pensadores falam do amor, por mais que os poetas, os cantores falam do amor, por mais que falemos como igreja do amor, é impossível, meu querido, falar, descrever adequada e plenamente sobre o amor de Deus para conosco. Impossível. O amor é para ser vivido. E ele, da boca dele, está dizendo: eu te amei. E quando sai da boca de Deus, eu te amei, sai com plenitude. Quando sai da boca dele, eu te amei, sai completo. Não tem mácula, não tem mancha, não tem porcentagem, não, é pleno. E as Sagradas Escrituras ainda chegam a dizer para nós que ele amou tanto, mas tanto, que as suas palavras, sentimentos se tornaram atitude. Ele deu o seu filho, ele entregou o seu filho. E aqui, para o povo do Antigo Testamento, ele está dizendo: olha, eu te amei. E ao ver a nossa mente limitada, ao ver a nossa mente pequena, ele coloca outros adjetivos aqui, justamente para tentar explicar para nós. Ele diz assim: olha, precioso aos meus olhos. E essa expressão e essa palavra precioso, assim como Israel era precioso para Deus, nós também o somos. No hebraico vai dar a ideia do estimado, vai dar a ideia para nós de valorizado. Ele está dizendo: olha, eu te amo tanto, 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 que eu valorizo. Quantas são as vezes, meus queridos, que nós tentamos medir o amor de Deus na mesma medida de um amor humano? Algumas pessoas não tiveram o amor do Pai e não conseguem ter Deus como Pai. Não conseguem entrar, mergulhar na plenitude, entender a plenitude do amor de Deus como um Pai, porque a figura paterna foi uma figura deficiente. O Senhor Jesus, dando a palavra ao apóstolo Paulo, numa relação marido e mulher, ele dá ali justamente o modelo, não só o modelo, mas ele dá também como seria o amor do marido para com a esposa. E ele diz que deveria ser o mesmo amor que Jesus tem para com a sua igreja. É esse amor. E quantas esposas e quantos esposos não conseguem ter uma relação com o noivo, porque não tem essa relação com o outro e tenta medir a relação conjugal, o amor conjugal, do mesmo amor com Deus, o mesmo amor com o noivo. Não. O amor dele não é maculado. A sua declaração de amor não vem manchada pelo pecado. É plena, é límpida, é uma declaração verdadeira. E quando nós ouvimos de alguém que gostamos, que amamos, e ele diz: olha, eu te amo de todo o meu coração. Ah, meus queridos,
ao ouvirmos assim do esposo, da esposa, do filho, do pai, como essa expressão, ela traz algo novo para o nosso coração, como nos consola, como nos conforta, como nos acolhe. Agora imagina ouvir da boca do próprio Deus: eu te amo. É por isso, ele diz, é por isso que você não precisa ter medo. É por isso que você não precisa temer. Eu te amo. E essa declaração, você é precioso. E aquilo que é precioso para nós, nós guardamos, nós protegemos, nós cuidamos, nós valorizamos. E Deus faz a mesma coisa conosco, a tal ponto da sua declaração dizer: olha, você é como a menina dos meus olhos. E às vezes o amor de Deus para nós está tão longe, está tão longe. Às vezes não sentimos esse amor e o medo invade. Às vezes não sentimos esse amor, as situações vêm, mais força do que o próprio amor que aparentemente queremos sentir, vivenciar, abafa, o medo entra e não conseguimos então perceber, sentir, saber do amor de Deus para conosco. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não espere sentir, não espere perceber, saiba simplesmente pela fé que Ele te ama. E essa declaração dele é suficiente para dizer para mim e para você: olha, está passando pelas águas? Preocupa não, eu te amo. Está passando pelo fogo? Não preocupa, eu te amo. Está difícil? Está complicado? Não esquente, eu te amo. Foi abandonado? Foi largado? Não tem sentido nenhum amor para ninguém e ninguém tem demonstrado amor por você? Não se preocupe, eu te amo. Está solitário, está sozinho na vida? Eu te amo. Ninguém te entende? Eu te amo. As coisas estão difíceis, a família está desmoronando, as finanças foram por água abaixo, eu te amo. Em toda e qualquer situação, a declaração de Deus: você é precioso para mim, eu te amo. E mais do que isso, Ele diz para nós que não só traz essa ideia do próprio valor, da declaração do seu amor para nós, mas Ele diz: olha, digno de honra, eu te amei. Deus nos fez honrosos, meus queridos, capazes de vivermos uma vida que não é honra para nós, mas é honra para Ele, que possamos honrá-lo. E assim como Israel, assim como Judá, somos amados por Deus. E o amor de Deus é mais claramente visto em seu amor para conosco. E nós precisamos resgatar isso, nessa relação de amor. E entender, meus queridos, que quando há essa convicção de amor em nós, que o tipo de amor que Deus tem por nós está alicerçado em quem Deus é, nos seus atributos, naquilo que, mesmo que a nossa mente pequena, limitada, não consegue compreender a grandeza dele, mas daquilo que Ele deixou para nós como revelação, através da sua palavra, através do seu próprio Filho, passamos pela fé a entender que Ele nos ama de tal maneira que Ele faz tudo por nós, tudo. E diante disso tudo, e diante dessas declarações de Deus, como posso deixar o medo dominar a minha vida? Qual é o espaço do medo na minha história? Não tem, meus queridos. É por isso que o próprio Deus e a sua palavra vão declarar para nós em vários momentos: não temas, não temas.
O que Deus está dizendo para nós hoje sobre a nossa vida, a nossa história, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos familiares, as nossas lutas, as nossas adversidades, Ele está dizendo: não temas. Quando olhamos a situação do país, a situação nacional, quando olhamos a política, a economia, quando olhamos o futuro dos nossos filhos, quando olhamos a situação em que vivenciamos, se deixarmos, o medo vai entrar com força. Mas olhamos para Ele, e Ele diz para nós: não temas. Ele diz para nós: eu estou no controle. E porque eu te amo, eu te protegerei, eu te guardarei. E mais do que isso, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender que esse amor de Deus tem uma linha atemporal, está fora do tempo, fora do espaço, e o seu amor aponta, profeticamente, aponta para além disso que vivenciamos, para além disso da própria existência humana, ele aponta para a glória, e a nossa eternidade está justamente balizada, agarrada, grudada nessa convicção de que o amor dele é suficiente para que vivamos o que precisamos viver neste lugar, para que sintamos o que precisamos sentir neste lugar, para que experimentemos o que experimentamos neste lugar, mas nós não somos daqui, e o amor dele aponta para nós, para uma glória por vir, o amor dele aponta para nós, que nós passaremos, que isso tudo vai acabar, mas estamos resgatados, guardados, redimidos nele, Cristo, para nos levar para a eternidade e vivermos eternamente desfrutando do seu amor, da sua glória e da sua majestade. Que segurança tenho em Jesus, a convicção de que o amor do Pai, que se transformou em ação em Cristo Jesus, dando a sua própria vida, me garante de que, de fato, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, poderão ou poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quando a morte chegar, seja hoje, amanhã, ou qualquer outro dia, os nossos olhos se fecharem e tudo acabar, encontraremos com amor pleno e seremos recebidos por Ele, quando Ele, o amor em pessoa, dirá para nós: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Não temos, meu querido, o que temer. As ondas atendem ao teu chamar, sossegai. Nós precisamos sossegar a nossa alma. Precisamos descansar. E o salmista Davi chega a dizer para a própria alma dele: opa, aquieta, quieta a alma. Quieta a alma. E no Salmo 18 ele diz: eu te amo, ó Senhor. Eu te amo, ó Senhor, em resposta ao amor dele. Que medo que pode encontrar espaço num coração cheio de Deus. Que medo que pode encontrar espaço numa vida onde a plenitude de Deus está presente. Precisamos, meus queridos, rever o nosso cristianismo. Precisamos rever a nossa vida diária. Precisamos rever as nossas práticas espirituais. Precisamos rever, meus queridos, alguns conceitos, porque se o medo tem sido maior do que a minha convicção e certeza de um Deus que se faz presente na minha vida, cuja propriedade sou dele, cuja presença dele é real e todos os dias, e a esperança e expectativa de um porvir melhor,
Que medo encontra lugar num coração assim? E quanto mais distante dele, do seu amor, estamos, maior será o espaço para o medo entrar. Por isso que todos os dias, ao acordar, ao andar, ao caminhar, ao ir trabalhar, ao voltar, ao ir dormir, precisamos ser ministrados pelo próprio Deus no nosso coração, dizendo para nós: não temas, venceu mais um dia, amanhã terá outro dia, e você vai vencer o outro dia, porque quando passar pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Que tal hoje, hein? Você sair daqui com essa convicção: posso passar o que for, posso sofrer o que for, posso vivenciar o que for, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus, se coloque na presença dEle, e você hoje é desafiado a, seja qual for a fobia ou o medo que você tem, colocá-lo aos pés da cruz, diante de Jesus, e dizer: Senhor, tira esse medo de mim, tira esse medo do meu coração, tira esse medo da minha alma, tira esse medo, porque hoje o Senhor disse: não temas. E você pode ir para casa hoje com um sussurrar de Deus no seu ouvido, dizendo: não temas, minha filha, não temas, meu filho. E quando amanhã você for ao trabalho, Deus falar para você: não temas, meu filho, não temas, minha filha. E quando o patrão chegar para dizer isso, aquilo outro, você ouvir a voz dele dizer: não temas. E quando aquela notícia ruim, inesperada chegar, poder ouvir a voz e a palavra de Deus dizendo: não temas. Quando as incertezas da vida vierem, as incertezas do presente e do futuro chegarem, tentando se alojar no coração, dominar a mente, ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, não temas. Você pertence a Ele. Não temas, Ele está com você. Não temas, Ele te ama. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo algum. Ele está com você. Cada um de nós tem um medo de estimação. Cada um de nós tem um medo no coração. E às vezes você não falou desse medo para ninguém. Para ninguém. Você vai para a igreja, sorri para todo mundo, abraça. E aquele medo fica lá dentro. Quando você está sozinho, ele tenta dominar a sua alma. Ele tenta neutralizar a sua fé. Ele diz para você: você não vai conseguir.
Ele diz para você: vai tudo afundar. Ele diz para você: não é desse jeito que você está pensando, não. E o medo aumenta, aumenta, aumenta. O Senhor nessa noite te chama para você aquietar a sua alma. E você precisa dizer para a sua própria alma: ô alma, quieta, quieta. O Senhor já disse para eu não temer. Você tem que ministrar para a sua alma, para o seu coração: minha alma, acalma, acalma. O Senhor já disse para mim, para eu não temer. E aí você vai encontrar segunda-feira de uma maneira diferente. Você vai encontrar com seus medos de uma maneira diferente. Você vai encontrar com seus temores agora de cabeça erguida. Porque você pertence a Deus. Porque Deus está com você. E porque Deus te ama. Não temas. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus, em nome de Jesus. Quantas pessoas, ó Pai, nessa noite, que se pudessem rasgar o coração para alguém, abrir a alma, abrir, ó Deus, iria falar a Deus dos seus medos, dos seus segredos, dos seus temores, medos esses, ó Deus querido, que tem afugentado a alma, que tem neutralizado a fé, que tem minado as esperanças, extirpado as forças, medo esse, ó Deus, que tem paralisado a caminhada. Deus, tem misericórdia, visita, Pai, cada um, Senhor, porque mesmo que não fale para alguém, temos a oportunidade de falar para o Senhor. Temos a liberdade de expressarmos para o Senhor e deixar as lágrimas rolarem do nosso rosto e o Senhor colher todas elas. O Senhor nos abraçar e dizer para nós: meu filho, não temas, minha filha, eu sou contigo. Ó Senhor, quantas são as vezes, Pai, que a vontade é de desistir? Quantas são as vezes, Senhor, que a vontade é de nem sair do quarto? Mas nessa noite, Pai, tira esse medo de nós. Visita-nos, ó Deus. Mesmo que as ondas sejam fortes, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as circunstâncias apontam, Deus, para o caos, Deus, coloque os nossos olhos na cruz, coloque lá, Senhor, na personificação do seu amor em Cristo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, e que vivamos, ó Pai, a plenitude deste amor, e confiemos, ó Deus, de que o Senhor registrou, selou como propriedade exclusiva do Senhor a nossa vida, e que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e que o Senhor declarou que nos ama e nos valoriza e nos guarda e nos protege pelo seu amor. Faz isso, Pai, e renova em nós um espírito de ousadia, de enfrentamento do medo, de não ter, ó Deus, limites, porque para o Senhor tudo é possível, e em Ti, Pai, nós podemos ter a certeza de que nada vai nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus.
porque nele já somos mais que vencedores. Muito obrigado. Nós te pedimos uma injeção de ânimo nessa noite, no nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus